Pessoal, boa noite. Acho que todos aí me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Eu moro na cidade de Boa Esperança, aproximadamente uns 250 quilômetros daqui, né? E a princípio só gostaria de estar explicando o seguinte: as perguntas, tanto para a secretária de saúde, quanto o que vai ser abordado aqui, vai ficar então para o final. Aí no final a gente vai dar um tempinho, alguns minutos aí para perguntas. Então a ideia dessa nossa reunião é o que a gente chama de audiência pública, é o que está lá então previsto, lá no artigo 9º, lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como o prefeito já fez a abertura e falou, né? Essa reunião, a de hoje, é justamente para a gente poder falar resultados de janeiro, fevereiro, março e abril desse ano 2013. Então já são resultados da administração atual, né? Na audiência passada foi solicitado para a gente estar trazendo aqui valores de outros municípios, para a gente estar fazendo um paralelo com os valores de Passa Quatro. Hoje a gente não trouxe esses valores, até porque os valores que a gente tem aí publicado são valores de 31 de dezembro. Então não tem como a gente trazer valor de 31 de dezembro para estar discutindo hoje. Então, sempre nas audiências, eu vou me comprometer com vocês de estar trazendo valores do quadrimestre anterior. Então a gente já vai começar, a partir da próxima, que é setembro, a trazer valores aí de municípios vizinhos do mês de abril, né? Até para a gente estar fazendo um paralelo. Por que não divulgar esses valores do mês de abril de outros municípios hoje? Em razão da ética profissional, ainda não foi publicado. Ah, mas tudo não é público? É, mas eu tenho que é público até um certo momento, a partir de um certo momento. Então não tem como pegar, por exemplo, resultados de Itanhandu, de Itamonte, de Pouso Alto, e trazer e estar divulgando aqui, no município, que não tem nada a ver com esses municípios. Agora, a partir do momento que eles lançam esse resultado na internet, aí a gente vai trazer e nós vamos fazer uma comparação. Sempre nessa dinâmica. A gente pega lá o quadrimestre anterior e faz uma comparação. Tá? O importante é o seguinte: janeiro a abril. Será que aconteceu de janeiro a abril, né? Aí fica uma expectativa, né? Será que melhorou? Será que piorou? Lembro que aqui a gente não faz uma dinâmica política. Nem passa pela cabeça isso. Até porque essa audiência aqui não é política. Essa audiência é técnica, é resultado. Então eu falo de município, eu falo de Passa Quatro, não do ex-prefeito e do prefeito atual, tá? Mas será, quadrimestre passado, quadrimestre agora, será que melhorou? Será que piorou? O que melhorou? O que piorou? A gente vai procurar tratar isso aqui hoje com vocês. Essa audiência, ela então está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que fala a Lei de Responsabilidade Fiscal? Qual é a essência dela? Eu até brinco que quando a gente vai fazer um cursinho aí de economia, né, domiciliar, a gente deveria levar a Lei de Responsabilidade Fiscal debaixo do braço, né? É uma lei que veio para moralizar o setor público. Eu só posso gastar até aquilo que eu tenho condições de pagar. Quanto que eu posso gastar? Ah, se eu tiver R$1.000 no banco, eu só posso gastar até R$1.000. Ah, eu não posso gastar 1.001? Não. Há muito tempo atrás, prefeitos anteriores ao ano 2000, né, ele ia virando uma bola de neve, ia gastando, ia deixando o próximo gestor, o próximo prefeito pagando e acabou. O município sempre endividado, o estado sempre endividado, o Brasil sempre endividado. Agora veio então essa lei de responsabilidade fiscal e a principal essência dessa lei é a parte financeira. A outra essência é a transparência, né? Quando que a gente ia reunir aqui e explicar para a população aonde a gente aplicou o dinheiro público? Quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu com o quê? Então hoje, essa lei está tratando de uma maneira tão, né, pública mesmo, a questão da publicidade, a questão da transparência, né? Agora tem a Lei de Acesso à Informação, que vem regulamentar o artigo 48 dessa Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Todos os gastos e recebimentos do poder público a partir do dia 27 de maio agora, tanto da Câmara, do Instituto de Previdência, aqui da Prefeitura,
em até um dia útil. Antes eu tinha falado para vocês que era 24 horas, agora saiu um decreto dizendo que é um dia útil. Tem que estar no site desses órgãos, no sítio. Então, quem quiser, por exemplo, se fosse uma data aí posterior a 27 de maio, eu quero saber quanto que a Câmara gastou antes de ontem, sexta-feira passada, eu já teria condições. Quanto que a Prefeitura recebeu de dinheiro na sexta-feira passada, eu já teria condições. De qualquer município, de qualquer município. A partir do dia 27 de maio agora, é obrigatório. Tá? Então vocês podem estar acompanhando isso, tá? E estar fazendo isso. Então é a transparência. Outra coisa sobre transparência que eu gostaria de comentar com vocês é a questão das audiências, né? No município, no mínimo, são 7 audiências. Por que eu falo 7? São as 3 audiências de resultado que é realizada aqui na Câmara, fevereiro, que a gente fez, maio e setembro. Se não fizer, o prefeito perde o cargo. E no mínimo 2 audiências de orçamento. Tá? Quais são as 2 audiências de orçamento? A de abril, que é a LDO, onde traz a direção do orçamento, e a de agosto, que é a lei orçamentária anual, e agora o plano plurianual, onde nós vamos aplicar o dinheiro em 2014, 2015, 2016, 2017. Tá? O que eu percebo aqui, que nas audiências de resultado, tem mais pessoas do que na audiência que a gente divulgou aí de orçamento. A dinâmica é o seguinte, é participar da audiência de orçamento, propor ideias e vir nessa audiência aqui de resultado para poder verificar, será que aquilo que eu solicitei está sendo realizado? Essa é a dinâmica do cidadão. Tá? Então eu vou na audiência, a gente fez audiência, por exemplo, na associação comercial, tinha pouquíssimas pessoas. Tá? Então, se eu solicitei lá, eu quero que reforme o prédio da prefeitura. Estou chutando aqui. Será que está reformando o prédio da prefeitura? Né? Então eu vou verificar numa audiência dessa de resultado. O que é receita? É a entrada de dinheiro, então, no cofre público. Né? Então, quando você paga o IPTU, paga o ISS, o ITBI, quando a prefeitura recebe então o FPM, o ICMS, o dinheiro de convênio, está entrando dinheiro lá no banco da prefeitura. Dinheiro que vai manter o poder público, vai manter o município. Tá? Com investimento, com custeio, né? Pagar conta de água, luz, telefone, assim por diante. Né? O importante, o que fala a legislação, a própria lei de responsabilidade fiscal, é que o poder público municipal, o prefeito, né? Ele tem que cuidar com muito carinho da receita pública aqui do município. Por quê? Ele manda para a Caixa Econômica Federal, que é um órgão, né, lá do governo, responsável por isso, uma declaração, tá, onde ele assina lá falando que está trabalhando para arrecadar o dinheiro público aqui do município. Só a partir daí que o município tem direito de estar trazendo dinheiro lá do Estado e da União. Né? Só a partir daí que o presidente da República, o governador do Estado, começa a mandar, então, dinheiro aí para o município. Eu coloquei aqui a receita de janeiro a abril de 2013. Então eu estou fazendo uma comparação. Se eu olhar no ano de 2012, no mês de janeiro, foi recebido R$ 2.050.859,99. No mês de janeiro de 2013, R$ 2.476.801,03. Então percebe-se que a receita do município ele aumentou. Aumentou por quê? Porque mudou a administração? Não, tira isso da cabeça, gente. Tá? Aumentou porque a receita do município aumentou. Vamos tratar dessa maneira, está falando de coisa técnica aqui. Fevereiro, 1.976.675,03. Fevereiro de 2013, 2.175.894,29. No mês de março de 2012, teve uma receita de 4.841.85 e esse ano só teve de 2.294.748,96. Por que isso? Justamente porque o mês de março de 2012 teve uma entrada de aproximadamente 1.727.245,53 de convênio. O que é convênio? É quando o prefeito vai lá no Estado, vai lá na União e faz um acordo com o governo estadual ou o governo federal e traz dinheiro de lá para cá, para dentro do município. Tá? Qual que é a grande diferença do primeiro quadrimestre do ano passado
e do primeiro quadrimestre desse ano? O primeiro quadrimestre do ano passado era ano eleitoral. Todos os convênios do ano passado tinham que ser, né, assinados e tinham que ser recebidos até 30 de abril. Por quê? Porque a partir do dia 1º de maio já era período eleitoral, não poderia mais. Então o governo estadual e o governo federal se apressou em repassar dinheiro aí para os municípios. Tá? Agora, esse ano não. Esse ano os prefeitos são novatos, né? A administração nova em vários municípios brasileiros. E a partir de agora, creio eu, tecnicamente avaliando, né, é que vai começar a entrar dinheiro de convênio aí no município. A gente vai perceber isso a partir do segundo quadrimestre. No mês de abril de 2012, teve uma entrada de dinheiro de 2.390.250,43. No mês de abril de 2013, 2.666.497,21. Então nós totalizamos o primeiro quadrimestre, janeiro a abril de 2012, um valor de 10.418.000 em 2012, né? Em 2013, 9.313.941. Se tirar o dinheiro de convênio, que entrou 1.700.000, o dinheiro que o município recebe de maneira rotineira, no primeiro quadrimestre, sem os convênios, dá 8.691. No primeiro quadrimestre de 2013, sem os convênios, dá 9.302.000. Tá? Por que eu quis fazer essa analogia? Para vocês perceberem que o dinheiro no município cresceu. Tá? Então, na hora de fazer a audiência pública, a gente fez a audiência aí da LDO, que foi na Associação Comercial. A Câmara tem até o dia 30 de junho para fazer uma audiência pública aqui para aprovar a Lei de Diretriz Orçamentária. Lá está previsto um valor. Os senhores vereadores aqui presentes têm que analisar e levar em consideração, né, esse acréscimo de receita. Por quê? Porque cada ano a receita vai sendo atualizada. Tá? Vai sendo atualizada. Às vezes o município cresce, às vezes é mais IPTU, às vezes aparece uma série de carros novos emplacados aqui, né? Mais veículos, então o IPVA cresce e assim por diante. Tá? Então aí a gente tem um parâmetro então, da entrada de dinheiro. Eu fiz aqui um gráfico porque é melhor para a gente estar visualizando. A receita de janeiro foi a maior dos 4 meses. Isso por quê? Porque a receita de janeiro ela tem uma influência muito grande, pessoal, em relação às festas natalinas, né? O pessoal compra mais presente para os familiares, o pessoal compra mais presente, né, para os filhos, aí paga mais ICMS, paga mais imposto, e esse dinheiro só chega no município, então, no mês de janeiro. Por isso a receita de janeiro, né, ela é maior. O mês de fevereiro foi uma receita menor, né, e abril foi maior que março. Então a gente tem esse parâmetro aí. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre gastos com pessoal. Então o que é gasto com pessoal? Com folha de pagamento. É quando eu pago o gari, o contador, o advogado, o médico, o dentista, o enfermeiro, o secretário, o salário do prefeito, o vice, tá? Então tudo entra aí, né? As obrigações patronais, o que eu pago lá para o Instituto Próprio de Previdência, para o regime geral, que é o INSS, né? Tudo entra em gastos com pessoal. Como será que ficou nesse primeiro quadrimestre? Quando a gente analisa o gasto com pessoal, a legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela normatiza do artigo 18 até o artigo 23. E ela diz nesses artigos que eu tenho que pegar o mês de referência e voltar 12 meses. Então, se eu estou analisando abril, é de maio a abril. Lá em setembro, quando eu estiver analisando o agosto, vai ser de setembro a agosto e assim por diante. Então a gente tem ali, ó, o mês de maio, 1.024.000, mês de maio de que ano? 2012. Né? Então o maior mês aí, ó, foi o mês de dezembro, 1.471. Por quê? Porque entra 13º. Tirando o mês de dezembro, aí já veio da administração atual, né? Que acabou sendo aí, por exemplo, o mês de março, 1.168. 1.096, 1.109, né? Então aí a gente tem a variação da folha de pagamento, dos gastos com folha de pagamento. Então totalizou em 12 últimos meses um valor de 12.152.858,47.